Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. Hoje nós vamos falar da importância de cuidar da nossa voz e também da nossa audição. É por isso que nós estamos recebendo a fonoaudióloga Tatiana de Almeida Pereira. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada por mais uma vez receber a nossa equipe. Estou muito feliz em poder contribuir um pouquinho, mais uma vez aí com um assunto tão importante, quanto a voz e a audição. Para a gente contextualizar, Tatiana, qual que é o papel, da fonoaudiologia quando o assunto é voz e audição? A fonoaudiologia, ela tem várias linhas de atuações, entre fala, linguagem e também a voz e a audição, A fonoaudiologia, ela atua tanto na prevenção quanto no tratamento, seguindo aí a questão da voz e da audição. Quando a gente fala de voz, muita gente procura a fonoaudiologia quando ela já está, a voz já está comprometida. Quais são os primeiros sinais de alerta que a pessoa pode se atentar e se preservar, Procurar isso antes, se prevenir de que isso venha trazer impactos maiores? Tá. Antes da gente falar um pouquinho da voz, acho que é importante a gente diferenciar, referente à voz e à fala, A voz, ela é produzida, através da laringe, nas nossas pregas vocais. Então, o som que a gente produz, Se a gente colocar a mão na nossa laringe e fazer esse som, é a produção da nossa voz. E a fala, através dos articuladores, a língua, os lábios, a bochecha, nós produzimos essa fala. O que acontece, Muitas vezes nós estamos passando por uma época aí muito fria, onde nós temos um índice alto de resfriados, a gente fica muito doente. Eu que diga, E muitas vezes vem associada a uma rouquidão, Só que a rouquidão de um resfriado, de uma gripe, ela não deve permanecer mais de 15 dias, Quando isso ocorre, a gente orienta a buscar, uma avaliação com um otorrinolaringologista para estar fazendo uma boa avaliação para verificar se não tem nada ali que está interferindo nessa comunicação, nessa voz, nas pregas vocais. Então, a primeira coisa é a rouquidão não pode permanecer aí mais do que 15 dias. Mas se a gente tiver com essa rouquidão, o ideal é a gente tentar o máximo permanecer em repouso, Não falar, mas tentar repousar essa voz até se recuperar. Os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos do dia a dia têm muita influência sobre a nossa voz? Com toda certeza, Falo que a voz é reflexo da alma. Tanto as questões emocionais quanto os hábitos que nós temos, principalmente o que se refere à alimentação, A gente sabe que algumas patologias aí são por conta aí de um refluxo, Então, a gente se alimentar muito tarde, O tipo de alimento que a gente costuma usar aí, utilizar, quanto alimentos gordurosos, Então, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque com certeza vai refletir aí na nossa voz. Para os fumantes, o cuidado ele deve ser ainda maior, Tatiana? A gente tem um mito aí, da questão que o uso do cigarro só interferiria aí na questão do pulmão. E a gente sabe que não, O cigarro como um todo, ele acaba prejudicando todo o nosso trato aí vocal. E com certeza a gente deve tomar cuidado, a gente tem um índice muito grande, como o edema de Heinck, que é uma patologia que é proveniente aí, do uso excessivo aí do tabagismo, Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tatiana, profissionais que usam muito a voz no trabalho, por exemplo, nós jornalistas, os professores, também os cantores, precisamos de um cuidado extra? Quais orientações que você daria assim para esses profissionais? Com toda certeza, seria um sonho aí se todos os nossos professores tivessem todas essas orientações, A gente sabe que os cantores, cantores aí que tem que utilizar muito tempo a voz, como o caso de vocês também,
O ideal seria um acompanhamento fonoaudiológico, porque nós precisamos sim aquecer a nossa voz, né? Utilizar bem a nossa respiração para que a nossa voz saia de forma clara e que a gente não precise forçar para que essa voz saia. Então, todas essas orientações, né, todo esse tratamento, a fonoaudióloga, em conjunto aí com o profissional, precisa estar alinhado para que utilize a voz aí, né, com muito mais eficiência e que evite as patologias futuras. Que a gente vê muitos professores, né, muitas pessoas que utilizam a voz, que acabam tendo essa perda de voz e é um instrumento de trabalho, né, então esse cuidado aí deve ser redobrado. Você está falando desses cuidados e tem muito a questão do aquecimento vocal, né? Qual que é o papel dele, qual a importância? É só a gente imaginar, né, eu sempre falo quando a gente vai correr uma maratona, né? Para a gente correr a maratona, a gente precisa preparar essa musculatura. É a mesma coisa referente à nossa voz, às nossas pregas vocais. É um músculo, né, que precisa ser preparado aí para receber essa intensidade. Então a gente precisa fazer aquecimentos específicos, né, para que a gente utilize essa voz adequadamente. Porque o que muito acontece quando a gente utiliza a voz sem um aquecimento prévio, a tendência é a gente forçar ainda mais toda a musculatura, toda a nossa voz, e aí diminuindo toda essa potência aí, e como eu já falei, né, causando aí futuramente outras patologias que interferem aí nessa comunicação. Tatiana, a hidratação para esses profissionais, para todo mundo, na verdade, também tem impacto sobre a nossa voz, é importante? Com toda certeza, né? Como todo o nosso corpo precisa ser hidratado. Então a gente sempre aconselha, né, principalmente os profissionais que utilizam muito a voz, ter a sua garrafinha, né, hidratar constantemente essa voz, evitar, né, porque durante ali o uso, às vezes, vamos tomar um cafezinho, né? O uso de refrigerante não substitui a água, então deve-se usar, né, a água durante todo o dia, né, em abundância aí, para que a voz também esteja hidratada. O estresse e o nosso emocional influenciam na nossa voz? Como que isso impacta? O impacto é bem grande, né? Até porque a voz, como eu falei no início, é o reflexo da nossa alma, né? Então, a gente consegue, através da voz, identificar se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se está passando, né, por alguma situação. Então, a gente sabe o quanto é importante o bem-estar emocional. A gente sabe que existem algumas patologias aí emocionais, né, que interferem aí também nessa produção da voz. Então, por isso que é importante aí ter associado e o profissional ter esse olhar, né? Muitas vezes a gente está em busca ali de alguma patologia, né? Tem uma rouquidão onde não tem nenhuma interferência ali de prega vocal, nenhuma patologia, mas essa rouquidão permanece. Vamos fazer essa investigação juntamente com o psicólogo para ver o que está acontecendo aí, que provavelmente tenham questões também emocionais. Diana, no caso dos distúrbios vocais, como que funciona a reabilitação por meio do trabalho de um fonoaudiólogo? O primeiro momento, a gente faz o encaminhamento ao otorrinolaringologista, onde a gente precisa que exames específicos sejam realizados, e aí, através dos exames, nós conseguimos traçar um plano terapêutico e de desenvolvimento para os nossos pacientes, né? Onde contém toda essa orientação e todas as estratégias aí terapêuticas para que a gente consiga. Em alguns casos, a gente consegue terapeuticamente sanar, outros a gente tem que associar casos cirúrgicos, né? Então aí vai depender do desenvolvimento e a patologia, né? Como um nódulo, um pólipo, então são patologias diferenciadas que muitas vezes a gente precisa assim de uma intervenção cirúrgica. Mas a princípio a gente faz a terapia e a gente tem ótimos resultados. No caso das crianças, a gente fala sempre muito sobre o desenvolvimento da fala, né? Os pais terem esse cuidado, mas no que se refere à voz, tem alguma orientação específica também? A gente tem que tomar muito esse cuidado, a gente vivencia agora, né? Nós estamos passando por uma fase onde, né, as crianças acabam ficando muito agitadas, né? A gente fala que a gente está com o cérebro acelerado, né? Onde a gente vê um índice muito grande de crianças realmente apresentando rouquidão. Por quê? Porque acabam gritando, falando muito alto. Então, isso a gente precisa estar próximo ali, orientando, né? Fazendo os manejos ali para mostrar para a criança, olha, não precisa falar dessa maneira, a gente pode diminuir essa intensidade de voz, porque sim, acaba prejudicando, em alguns casos a gente precisa entrar com intervenção terapêutica. Quando a gente fala de rouquidão,
e desse trabalho fonoaudiólogo, como que vocês podem atuar também? A gente falou um pouquinho da atuação no caso dos distúrbios vocais, mas como que é nesses casos da rouquidão? É aquilo que eu tinha relatado, né? A gente primeiro manda para realmente ver se existe algum aspecto aí que interfira, né, que causa essa rouquidão. Tanto pode ser aspectos como um abuso vocal, enfim, algumas coisas ali que interferem, né? Ou pode ser casos gastrointestinais mesmo, como um refluxo, né? Então precisa fazer toda essa investigação e juntamente com todos esses profissionais, né? Então tratando ali, né, com otorrino, tratando com gastro, a gente direcionar terapeuticamente, né? E aí a gente inicia através de várias etapas, aí depende da patologia, como um bom aquecimento, né? Um bom direcionamento através de exercícios e orientação, né? Muitas vezes a gente fala que virou uma chave, só fazendo uma orientação já muda o hábito e já melhora muito ali, né, a qualidade vocal. Nós estamos conversando hoje com a fonoaudióloga Tatiana de Almeida Pereira sobre a importância dos cuidados com a nossa voz e com a nossa audição. A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta então falando mais sobre a nossa audição. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com a fonoaudióloga Tatiana de Almeida Pereira sobre os cuidados com a nossa voz e com a nossa audição. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. Tatiana, hoje a gente vê muita gente utilizando fones de ouvidos, né? Isso prejudica muito a nossa audição? Com certeza, né? E a gente tem perdas aí até de adolescentes induzidas por ruído, né? Então são perdas que nós falamos que são perdas neurosensoriais, né? Que são do ouvido interno, onde ocorre a perda das células ciliadas que ficam ali na cóclea, né? Que são responsáveis por captar essas ondas sonoras e transformar em onda elétrica para levar lá para o cérebro, e muitas vezes são irreversíveis. Então, por isso que a gente orienta, principalmente os jovens, né, que pode-se utilizar o fone de ouvido, mas de uma forma bem cuidadosa, né, não procurar deixar o som muito alto, porque futuramente causa muito prejuízo. Crianças e idosos também exigem uma atenção redobrada no que se refere à audição, né? Como que o fonoaudiólogo atua nesses casos? Referente a crianças, a gente sempre faz uma investigação, né? Principalmente se essa criança tem infecções de repetição, né? Otites de repetição. A otite é uma infecção, né? Que causa ali uma alteração na membrana, que a gente fala que é no tímpano, né? No ouvido médio. E se for de repetição, pode até supurar, né? Pode ocorrer até a secreção, e aí fazendo perfuração, causando essa perfuração, né? Do tímpano, né? Quando é mais severo, que pode causar uma perda auditiva. E no desenvolvimento da fala dessa criança também, é como ficasse um som abafado. Então, se a criança está ali no desenvolvimento, vai interferir muito nessa aquisição da fala. Então, isso a gente tem que fazer essa investigação, principalmente as crianças pequenas, né, que muitas vezes vêm aí com alteração de fala, enfim. E nos idosos, né, a gente sabe que existe a perda aí por envelhecimento, que é essa perda das células ciliadas. Então, a gente precisa orientar, principalmente aí para ele não ficar exposto também ali, né, onde tem muito ruído, a gente tomar bastante esse cuidado e evitando também as infecções, né. Hoje a gente vê muitos idosos, né, utilizando o aparelho auditivo. Quando é caso assim, como que é a adaptação? É uma adaptação tranquila? Independentemente, né, se é idoso, se é uma pessoa jovem, como que é essa adaptação? Como que funciona esse aparelho? Se tiver um bom fonoaudiólogo, né, que ele vai fazer o quê? Vai fazer todo o controle dessa entrada, né, porque muitas vezes são sons que acabam interferindo muito ali, que são sons, né, mecânicos, então precisa ter um bom controle aí, né, de volume, enfim. Mas é bem tranquilo, né, essa adaptação, até porque quando a gente pensa em audição, como a gente pensa, né, nós falamos da voz,
é algo que a gente precisa muito para ser inserido dentro do meio social. Então, nós precisamos escutar bem para responder bem, né? Então, a gente sempre pensa nessa qualidade aí de vida, né? Então, é indicado principalmente quando se tem uma perda bilateral, né? Dos dois ouvidos. Então, é indicado essa protetização. Hoje nós temos, né? Porque existe um preconceito muito grande, porque antigamente existiam os aparelhos muito grandes, né? Onde ficava muito exposto ali a deficiência, e hoje não, né? Hoje a gente tem micros aparelhos invisíveis, né? Que acabam sendo muito fácil ali da aceitação, né? Principalmente ali do idoso, A né? tecnologia ajuda bastante nesse caso do preconceito, digamos assim. Com certeza. A adaptação normalmente, antigamente, era mais difícil por conta desse preconceito, talvez, também, né? Muitos não aceitavam, né? Porque acabava expondo ali, né? E hoje a gente já tem aí, né, através da tecnologia, é claro que existem as perdas, precisa ver qual que é o aparelho adequado, né? Tem casos que realmente não dá para esse tipo de aparelho, porém a gente tem essa opção. Varia de paciente para paciente. Sim, há o caso. tipo de perda, né? E aí tem o aparelho que é direcionado, que é indicado ali pelo fonoaudiólogo para ser utilizado dependendo da perda daquele paciente, né? Você falou dos tipos de perda. Toda perda auditiva é definitiva ou há casos em que há possibilidade de reversão, Tatiana? A perda condutiva, né? O que é essa perda condutiva? É uma perda que pode ter uma obstrução, né, no canal do conduto, que é no ouvido externo, né? Ou no ouvido médio, onde pode ter uma alteração aí no tímpano, como eu falei para vocês, referente às otites, né? Então existe o tratamento. E geralmente a gente consegue reverter, né? É claro que se tiver ali uma perfuração muito grande de tímpano, né? Que aí, infelizmente, não consegue se reconstituir e aí tem a perda. Mas as perdas neurosensoriais, que são ali do ouvido interno, que são a morte, né, das células ciliadas, geralmente elas são irreversíveis, né? Então perdas ali que aí a gente não consegue, como perdas induzidas por ruído, né? Perdas por outras patologias aí degenerativas acabam sendo irreversíveis. Tatiana, quando que é necessário procurar um fonoaudiólogo para esses casos auditivos? A princípio, assim, quando a gente acaba ou tendo esse abafamento, como eu falei, que é muito comum, né? Então o paciente relata muitas vezes a otite, não causa dor. A gente está pegando muitos casos aí de crianças pequenas por essa mudança aí de tempo, que muitas vezes não se remete à dor, e quando a gente vai encaminhar para o otorrino, essas crianças estão com otite. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a criança não sabe relatar, mas um adulto, um adolescente, ocorre esse abafamento mesmo, como a gente estivesse subindo a serra, né? Então, fica aquele abafamento. A questão de zumbido também, né? Quando esse zumbido também é constante, é muito legal a gente fazer uma investigação, e quando a gente acaba não escutando muito bem, né? Uma criança, no caso, você chamar, então a criança antes ela atendia, agora ela não atende mais. A mesma coisa acontece, né, com o adulto e com o idoso, né? Então esse é um sinal de alerta aí que precisa ser encaminhado. Quais são os cuidados diários que nós podemos ter para cuidar da nossa audição? Assim como nós temos com a nossa voz, né, que nem você falou, na questão da hidratação, do aquecimento, a nossa audição também tem atitudes simples que podem ajudar a prevenir problemas? A princípio, né, algo muito comum, ainda que nós utilizamos muito, é o cotonete, né? Então a gente tem esse mito aí que vamos limpar todo o ouvido, tirar toda a cera para o meu ouvido ficar limpinho, né? Na verdade não, né? O cerume é uma forma de proteção do ouvido, ele não deve ser retirado e não deve se utilizar o cotonete, né, lá internamente. A gente pode utilizar para a parte externa, mas não internamente, porque acaba, né, ocasionando o perigo de uma perfuração, né, com o uso do cotonete, ou também empurrar essa cera, compactar essa cera, causar rolhas, que são muito comuns também. A gente sempre fala que Deus faz tudo perfeito, né? Então, eu oriento os pacientes, o dedo mindinho nosso é ideal para o nosso conduto, cada um tem o seu. Então, quer enxugar a orelha, enrola lá no paninho macio, enxuga a orelha, né? Na parte ali externa, um pouquinho interna, e tá ótimo. É assim que a gente faz a higienização dos nossos ouvidos, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. E também a exposição a ruídos. Sei que em cidades grandes aí é muito difícil, né? Porque a gente está exposto aí a muitos barulhos, né? Buzina, enfim.
Mas esse cuidado a gente precisa ter, né? Então, quanto mais a gente é exposto em um ruído intenso, mais a probabilidade de a gente ter perda induzida por ruído. Tem algumas empresas que existem as máquinas que têm muito barulho, os colaboradores devem usar a proteção, né? Hoje é obrigatório utilizar essa proteção e ter um acompanhamento, né, através de exames audiométricos para acompanhar esses colaboradores, né, juntamente com a terapia ocupacional, onde o fonoaudiólogo vai até a empresa para fazer. Então, todos esses cuidados nós devemos ter ali. E a proteção também, né? Procurar, né, tentar se tá muito vento, vamos tomar cuidado ali realmente, aquela coisa de vó que funciona, né? Coloca lá um cachecol, não deixa o vento diretamente, até para evitar essas infecções, até porque a gente tá mudando muito o tempo, né, ultimamente, então isso também pode ocasionar as infecções, enfim. E o fone de ouvido também não exagerar no volume, né? Com certeza, né? Então tem que tomar esse cuidado. Você já falou um pouquinho sobre a questão do impacto que a nossa audição tem sobre a nossa voz, mas quem está ouvindo mal pode mudar o jeito de falar por conta disso? Sim, porque a audição, ela é como se fosse um retorno para nós, né? Através da audição que a gente consegue mensurar o volume, né? Qual a frequência, intensidade, tudo isso associado aí para que a gente tenha uma produção da nossa voz. Então, quando tem alteração de audição, a tendência é a gente falar mais alto, né? Mais agudizado, porque a gente não está conseguindo ter esse feedback aí de escuta. Então, interfere muito aí nessa produção da voz. Tatiana, as crianças, agora voltando a falar um pouquinho delas, eu falei que a gente sempre está muito atento com a questão do desenvolvimento da fala. Às vezes uma criança que está com atraso na fala ou que está falando errado, alguma coisa diferente, isso também pode ter a ver com a audição? Isso é uma das primeiras coisas, né? Quando o paciente entra no nosso consultório, que a gente faz a anamnese, toda a investigação, onde a gente manda realmente para o otorrino para fazer essa investigação, né? Principalmente se a criança estiver falando muito errado, principalmente sons que a gente fala que é surdo e sonoro, por exemplo, p e b, né? Que são sons que têm o mesmo ponto, que muda só essa fonação, essa sonoridade, que aí a gente tem que fazer essa investigação auditiva, porque às vezes ele não está percebendo por conta de alguma perda auditiva, né, nessa área da voz, né? Às vezes a mãe relata, ai Tati, mas ele escuta, porque eu grito lá, chamo, ele me escuta. Mas naquela frequência ali, que é de 500 a 2000 Hz, ele tem alguma alteração nessa fala, nesse som, né? E aí a gente precisa fazer a investigação para ver se está tudo certinho, para que a gente dê continuidade ao tratamento, porque senão a gente vai tratar e aí tem uma interferência aí, né, da compreensão dessa fala. Tatiana, quais são os mitos, assim, não sei se existem mitos, né, que você mais ouve no consultório com relação à voz e à audição? A voz, a gente escuta muito essa questão, você tá rouco, vamos chupar uma pastilha que vai melhorar, né? Na verdade, o uso paliativo aí de pastilha, enfim, são anestésicos, né? Então vai utilizar por aquele momento, vai dar aquele alívio, porém a tendência é a gente forçar muito ali, né, a voz. Então é o que eu mais escuto referente à voz aí, que é a primeira coisa que eles perguntam, quando eu tô rouco, eu posso utilizar uma pastilha? Né? Então a gente sabe que é prejudicial, né? E na audição, o que a gente mais assim escuta mesmo é essa questão que eu relatei para vocês do uso do cotonete, né, onde eles relatam, não, eu preciso limpar todo o meu ouvido, né? Então, às vezes a pessoa, você não limpa seu ouvido, credo! Né, a gente tem, mas não, a gente não pode utilizar, né, nenhum recurso, nenhum objeto para remover toda essa cera aí do ouvido. Né? Acho que é o mais comum aí que nós escutamos. Quais orientações que você pode deixar para quem está em casa para cuidar da voz? A orientação que eu dou é tomar cuidado, né, com o uso exagerado da voz, sem ter um aquecimento, né, um cuidado com essa voz, procurar não gritar,
né? A gente sempre fala a importância de ter uma boa articulação. No momento que a gente articula melhor, a gente acaba forçando menos, porque a gente precisa de um volume menor aí, uma força menor. Então, esses cuidados a gente tem que ter, e beber muita água, né? Como tudo, né? Então, na prática de esporte, né? A gente sabe que precisa beber muita água, e na utilização da nossa voz, hidratar muito o nosso corpo também. Tá certo. Tatiana, gostaria de agradecer você mais uma vez por estar recebendo a nossa equipe aqui e por trazer esses esclarecimentos tão importantes para nós. Muito obrigada de poder contribuir um pouquinho referente a esse assunto aí tão importante, que é a voz e a audição, a toda a prevenção que nós temos que ter aí, os cuidados para que a gente tenha uma comunicação efetiva, né? Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de agradecer também vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá!